Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Estamos terminando o dia 7 de setembro, segunda-feira, mas estamos iniciando uma semana que promete ser muito movimentada. E essa segunda já comprovou isso. Hoje comprovei pessoalmente a falta de dinheiro na maioria dos caixas eletrônicos no centro da cidade. 10h30 eu estive na agência do HSBC, fiquei na fila, fui tentar sacar num caixa, não deu, fui tentar sacar em outro, também não deu, chamei a funcionária e ela me disse que nenhum caixa tinha disponibilidade de dinheiro porque a empresa seguradora, a empresa transportadora de dinheiro, de valores, ainda não tinha reposto nos caixas. Saí dali, caminhei, fui até a agência Bradesco do centro, ali no terminal. Cheguei lá, uma fila enorme. Não aquela para entrar, uma fila enorme para os caixas eletrônicos. Perguntei para um funcionário por que a fila enorme e ele me disse que apenas 2 caixas eletrônicos estavam com o dinheiro disponível para o saque. Os outros estavam vazios. A explicação é a seguinte: sexta-feira passada, muitas empresas pagaram e o pessoal foi nos caixas eletrônicos sacar dinheiro para o final de semana. Isso inviabilizou, foi até o limite do dinheiro. Mas essa semana vai continuar ainda muito movimentada, porque pagamento é aquela semana em que Joinville fica completamente lotada no centro. O trânsito engarrafado, filas em lotéricas, filas nos bancos, estacionamento difícil, a Blumenau e a João Colim engarrafadas. É a cidade que cresce de movimento nessas 2 primeiras semanas do mês. Hoje pela manhã, eu estava escutando o programa do Marinho Borba, que antes era apresentado pelo Osman Lincoln na Rádio Clube, e me surpreendi com o depoimento de uma mãe. Ela disse que pela segunda vez ela leva a sua filha no Hospital Dona Helena, sua filha de 2 anos e 8 meses, e fica lá sem atendimento porque não tem pediatra de plantão. Olha que eu estou falando num dos melhores hospitais de Santa Catarina, o Dona Helena, e não tinha pediatra. E ela, no mesmo depoimento ao Marinho Borba, no programa, disse que foi cobrar da direção depois, porque ela tem o plano de saúde do Bradesco Saúde, e a direção informou de que não tem pediatra porque não se encontra pediatra para contratar. Eu estou falando do Dona Helena. Imagine você, telespectador, como está a situação da pediatria na rede pública, onde o salário é pequeno e a exigência muito maior. A pediatria é uma área da medicina que tende a desaparecer com o passar do tempo. É um fenômeno que não é só Joinville, é no Rio Grande do Sul, é em Florianópolis, é em qualquer lugar do país. É que os médicos se sentem desestimulados financeiramente para seguir na pediatria. E muitos que fazem a residência em pediatria acabam migrando para outras áreas e deixam a pediatria. Me disse o vice-presidente da Unimed, da Federação das Unimedes, aqui de Santa Catarina, ele é um médico de Blumenau, eu o entrevistei em outro programa de televisão, e ele garantiu que a média de idade de pediatras que atendem nos hospitais da Unimed é de 50 anos. 50 anos. Os novos médicos
preferem fazer residências em outras áreas que não a pediatria. E a criança é criança. Quem é pai, quem é mãe, quem já levou um filho pequeno num pronto-socorro sabe o quanto dói acompanhar o filho sofrendo. Fica aí o registro. E a consequência de tudo isso é que não tem pediatra no Dona Helena, não tem pediatra nos PAs 24 horas, nos ambulatórios nem se fala. E o que acontece? Todos vão para o hospital infantil. O hospital infantil fica superlotado. Essa mãe, por exemplo, que me referi há pouco, foi até lá e encontrou dezenas de mães com o mesmo problema. Teve uma, disse ela, que por volta das 11 horas estava lá para ser atendida, que não tinha sido, que chegou lá às 5 horas da tarde. O que acontece? Sobrecarga no hospital materno-infantil, que é organizado, que é administrado por uma organização social. E eles têm cotas para cumprir. Esse é o problema do hospital infantil, que recebe muita reclamação pela demora no atendimento, mas, em compensação, ele está atendendo a demanda dos outros locais, até hospitais particulares, que deveriam ter um pediatra de plantão. Vejo na boa reportagem do jornal A Notícia de hoje que mudanças no trânsito, inclusive a Beira-Rio vai ter um corredor para o BRT, que é o Bus Rapid Traffic. Muito bem, vamos aguardar esses projetos. Agora eu gostei de um detalhe. As ciclovias que vão ser construídas, elas serão no nível da calçada e não mais no nível da rua. Aí está uma boa medida. Em muitas cidades da Europa, a ciclovia fica exatamente na calçada. Em Munique, por exemplo, é comum você estar caminhando na rua, tem uma ciclovia demarcada na calçada, com cor diferente, e os menos avisados estão caminhando quando vem uma buzina, aquela tradicional buzina da bicicleta, pedindo passagem. Aí está uma boa notícia para o nosso trânsito. Depois do intervalo, nós voltamos com o programa Os Colunistas. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Ok. O PMDB realizou no sábado, ao meio-dia, um grande encontro lá no Recanto Três Lagos, no Parque Guarani. Presentes a maioria das lideranças. Só não esteve lá o deputado federal Mauro Mariani. Sintomática a sua ausência. Esse encontro já estava marcado há pelo menos 2 semanas. E ele, segundo justificativa, teria ido para visitas no Planalto Norte. Ora, era mais importante a sua presença aqui do que visitar pequenos municípios lá do Planalto Norte, que já é a sua região natural. Alguma coisa está acontecendo no PMDB. Aliás, para o Mauro Mariani, o grupo dele, que é dissidente do grupo do Luiz Henrique, o Luiz Henrique defende a reeleição do Colombo. O Mauro Mariani, candidatura própria. Até se pensava que a candidatura própria era para o Mariani. Só que não, o grupo dele, o deputado Carlos Chiodini, eles querem o ex-prefeito de Blumenau, Dário Berger, que se elegeu pelo PMDB e não conseguiu eleger o sucessor lá na ilha. O Berger tem diferenças políticas com o governador Colombo. O Berger, quando foi presidente 2 vezes, 2 períodos em Florianópolis, ele praticamente ignorou o PMDB da capital. Teve apenas o pessoal dele, governou com o pessoal dele. E agora, pasmem, ele reuniu a bancada e anunciou que só fica no PMDB se for para disputar a majoritária. É claro que ele vai acabar saindo porque não cederão para ele
nenhuma das vagas, nem a vice, nem ao Senado e muito menos ao governo do Estado, que é o que ele quer. Então deve ir para deve ficar, deve sair a deputado federal, alguma coisa assim, porque já terminou o prazo dele se desfiliar para concorrer na eleição do ano passado. O Gabriel Fronzi, repórter da Rádio Cultura, tem uma empresa que organiza competições esportivas, organizou com sucesso pela segunda ou terceira vez o campeonato, o torneio de futebol suíço da RIC Record. E agora ele está organizando um torneio da imprensa, de futebol suíço na imprensa, que vai ser disputado todos os domingos pelas manhãs, lá na quadra do Sesc. E 8 times já confirmaram presença. O da RIC, Jornal e TV, a RBS, Jornal e TV, a Rádio Cultura, a Rádio Clube, a Rádio 89 FM, a 113 FM e uma rádio que eu confesso que não sintonizo, que é uma rádio comunitária da Zona Sul, e também um outro jornal que eu nunca ouvi falar. Então, 8 times, e mais o nosso, né? O nosso que estamos organizando, que é os avulsos, é aqueles que não trabalham em nenhum órgão já inscritos. Eu, por exemplo, sou colaborador do Grupo RIC, trabalho no Jornal Notícias do Dia, mas preferi não jogar lá com eles porque o time é realmente muito fraco. Organizamos o nosso e vamos disputar. Como eu não jogo suíço, só vou jogar se for preciso. Aqui da TV da cidade, nenhum atleta acabou sendo inscrito. O Roberto Carneiro tomou posse hoje, às 16 horas, na reunião do Conselho da Companhia de Águas, lá na sala do colegiado da Prefeitura. Ele assume a presidência da Companhia de Águas no lugar de Nelson Possamay. O Roberto Carneiro é funcionário aposentado da Caixa Econômica Federal e desempenhava a função de diretor administrativo na entidade beneficente que é mantenedora do Hospital Dona Helena. Lá ele conviveu e conheceu o Udo Deller, que era o presidente da entidade, antes de ser prefeito. Assim que assumiu, o Udo Deller nomeou o Roberto Carneiro para a diretoria administrativa e financeira da Companhia Águas de Joinville e agora o promove a presidente. E para terminar, a grande notícia do final de semana foi a decisão da ex-senadora Marina Silva de se filiar ao PSB do governador Campos, lá do Pernambuco. Foi uma reviravolta muito importante que pode colocar o governador de Pernambuco no segundo turno, no eventual disputa com a presidente Dilma Rousseff. Acho que vai ficar muito difícil para o governador de Minas, o ex-governador de Minas, o atual senador Aécio Neves, chegar ao segundo turno. Vamos ver, vamos aguardar. Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 19h45, depois da revista esportiva do Mira e do Cacá. Até lá. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.